Bem-vindos, bem-vindos. Tem um tema no Reiki que de tempos em tempos surge na internet, nas redes sociais, as pessoas comentam, né? E até com um certo orgulho, talvez, com um certo prazer em comentar porque acham importante, mas que infelizmente está equivocado. Ou tem alguns equívocos inseridos. Que é a questão da OMS reconhecer o Reiki. OMS, Organização Mundial da Saúde, não tem como atribuição reconhecer alguma coisa. Ele é um organismo muito grande de atuação mundial que recomenda práticas a nível global, né? Então tem uma atuação muito interessante. Recomendar é uma coisa, reconhecer é outra. E não haveria também razão, no meu entendimento, para reconhecer apenas o Reiki. Se fosse haver um reconhecimento, seria de todas as técnicas, né, ditas integrativas, né, de todas as técnicas holísticas. Então não existe isso. Não existe porque a OMS se baseia na ciência e a ciência não reconhece o Reiki, não reconhece as práticas energéticas, as práticas holísticas. É uma briga infindável há muito tempo. Circulou pela internet esses tempos algumas considerações a esse respeito e foi muito interessante, porque a Sandra e o Jorge Ramos, de Portugal, entraram em contato com algumas pessoas que eles conheciam, né, na OMS, solicitando informação, e o que eles tiveram como resposta foi essa, que a OMS não tem como reconhecer o Reiki e não reconhece, não é função dela. Teve uma outra iniciativa também, não lembro de quem, no mesmo sentido, e a resposta foi a mesma. E nós temos também um terceiro ponto, que é um texto que circula pela internet. Eu tinha baixado ele, mas não consegui localizar nos meus backups. Eu não lembro também qual foi o site que eu vi isso. Um texto oriundo do OMS falando no Reiki, mencionando o Reiki. E eu tive acesso a esse texto, eu procurei ler um pouquinho ele, é um texto em inglês, e o Reiki é mencionado. Se eu não me engano, a expressão era like as Reiki, né? Tipo Reiki. Então eles citam algumas ações e dizem, como o Reiki, né? Dá um exemplo. Esse texto foi feito por um terceiro, ou seja, a OMS, como ela faz costumeiramente, ela contrata terceiros para produzirem algum material, para fazer uma pesquisa, para fazer algum trabalho, e esse texto foi feito realmente por terceiros, né? Não tem a padronização da OMS, não tem o material da OMS, né? Como uma instituição tão grande, eles devem ter material padronizado, com logotipo e tudo mais. Então é um texto assim que apareceu na internet e mencionou o Reiki. Então nós não temos isso. A OMS não reconhece, não é função dela reconhecer o Reiki. Atualmente, aqui no Brasil, o SUS está implementando, né, as práticas integrativas na saúde, o que é muito bom, com medidas, né, de prevenção. Gasta-se menos dinheiro prevenindo do que curando depois o problema. E enfrenta uma série de dificuldades, né? Falta de verba, falta de orçamento para ser implantado, falta de profissionais e assim por diante, qualificação. Mas é um caminho que o SUS no Brasil está seguindo e dando exemplo, certo? E essa necessidade que a gente vê das pessoas, esse certo prazer, né, de mencionar um órgão, alguma coisa assim, é muito aceitável, né, é esperado. As pessoas querem garantias, as pessoas querem ter segurança. A nossa mente precisa disso, precisa dessa informação como sendo verídica, como sendo, né, verdadeira. E busca-se isso. Busca-se na ciência, numa ciência que não reconhece energia como nós pensamos, como nós vemos, né, dentro da área holística, que não tem interesse nisso ainda, embora pesquisas sejam feitas, embora muitos laboratórios perdidos aí pelo mundo inteiro façam pesquisas e experimentos com isso, mas a ciência em si, não.
E entra a questão a ciência, né? A ciência é humana, a ciência é falha, como os humanos são falhos. A ciência dá garantias, traz informação, traz progresso. Eu apoio a ciência humana, acho que é o caminho, mas nós precisamos reconhecer que a ciência não é detentora de toda a verdade. É detentora de muito pouca verdade. Com a física quântica, a maioria das coisas que a gente acreditava estão sendo derrubadas e está ficando complicado. Mas a ciência é o que nós temos de mais seguro, né? É o nosso farol aí que vai iluminando a humanidade, buscando, né, o desenvolvimento. Só que ela é falha como seres humanos e a gente precisa olhar o que a ciência faz, o que a ciência afirma com cuidado. Não pode ser uma fé cega, não podemos transferir a fé numa religião, num Deus, para uma ciência. Não dá para fazer essa transferência. Nós temos que ser racionais. A ciência tem seus limites. Mas ainda assim, é o que melhor nós temos. Quem experimenta uma sessão de Reiki, quem experimenta uma iniciação de Reiki, presencial ou à distância, tem a comprovação interna do que é o Reiki, de que o Reiki funciona. Observando os resultados, nós percebemos que há alguma coisa no Reiki e em outras técnicas e práticas que funciona, que existe, que está ali à disposição da humanidade. Então, esse precisa ser, né, o grande balizador que nós temos na área holística. O Ken Wilber fala num dos livros dele, num texto dele, se eu não me engano, que essa questão da ciência balizar, né, porque você tem uma fórmula, você tem uma questão científica, você reúne um grupo de físicos e eles balizam aquilo, eles dão uma coerência, uma confirmação. Você tem uma questão matemática, você pega vários matemáticos, eles vão lá, debatem e chegam a uma conclusão e definem um teorema, definem uma lei, definem alguma coisa. Na área holística, na meditação, por exemplo, a gente pegaria um grupo de meditadores extremamente experientes e eles iriam também balizar a meditação. Embora esses meditadores não sejam cientistas, não sejam engenheiros, não sejam técnicos, coisas assim. Você pegaria dentro do Reiki alguns mestres de Reiki, alguns reikianos que com experiência comprovada, com trabalho comprovado, e eles balizariam o Reiki, eles dariam a credibilidade para o Reiki. Infelizmente, nessa área nós não temos isso, nós não temos essa união. Coisa que na ciência os matemáticos se reúnem, os físicos se reúnem, e assim vai, e trazem, né, essa organização e essa credibilidade toda. Então, é um assunto interessante, um assunto importante, mexe bastante com o meio reikiano, e eu fico chateado às vezes em ver as pessoas repetindo isso, embora perceba a ingenuidade das pessoas, porque a maioria dos reikianos, principalmente os mais antigos, já tiveram acesso a essas questões, já ponderaram, já viram esses materiais todos e chegaram, né, a essa conclusão que eu estou expondo, que a OMS realmente não tem como reconhecer, não é função dela, e nem outro órgão, né, reconhece. O SUS aqui no Brasil, usando o Reiki, colocando o Reiki nas práticas integrativas, não está reconhecendo o Reiki. Ele está usando um conhecimento, uma técnica que tem resultados, que tem utilidade, e inserindo, né, no trabalho, na oferta à população. No meu entendimento, para reconhecer, é preciso muito mais, é preciso um aprofundamento, pesquisas, coisas que exigem dinheiro, tempo, dedicação, que nós não temos até agora. Talvez mais para o futuro. Comprovação. Experimente. Tenha a sua experiência e a partir da sua experiência você vai construir. Né? Mas não basta experimentar com um. Não basta, né, como eu digo, o pessoal faz uma iniciação e não sente nada, não percebe nada e não funciona, não serve. Recebe uma aplicação e não é o que ele esperava. Experimente mais. Os experimentos científicos não é apenas uma vez que são feitos, não é apenas uma situação que é usada. São centenas de experimentos até que se chega a alguma conclusão. Então nós precisamos trazer também, né, essa expertise aí da área científica para a área holística, implementando coisas de uma maneira correta, implementando coisas com um método científico plenamente adaptado às situações que a área holística exige.
gente aproveita esse conhecimento, o que é muito bom. Certo, pessoal? Então, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão para a internet, vão para o Google, vocês podem colocar SUS lá, podem colocar OMS, podem colocar Reiki, e vocês vão chegar na mesma conclusão que eu estou oferecendo, né? Que isso não é correto e que não deve ser afirmado. Então, para os reikianos, fica essa informação, né? Para a gente não falar coisas que não são corretas, que têm esses equívocos. Gratidão.